Muito boa tarde, o meu nome é Carlos Costa e vou dar início ao webinar de redes prediais hidráulicas integrado no ciclo de webinars de utilização avançada, onde irei abordar alguns casos práticos que surgiram no decorrer dos nossos serviços de assistência técnica. A referir que este webinar terá aproximadamente a duração de 1 hora. Iremos falar dos programas Redes de Águas Residuais e Pluviais Clássico. Iremos falar do programa CIPCAD-MEP, a parte de redes de abastecimento de água, residuais e pluviais. Iremos falar do CIPE Plumbing Water Systems, o programa de cálculo de abastecimento de água, e o programa CIPE Plumbing Sanitary Systems para o cálculo e dimensionamento de redes de saneamento residuais e pluviais. Trago-vos aqui um índice dos pontos que vamos falar hoje, onde irei começar por fazer um enquadramento esse que eu creio que é de extrema importância, porque é uma das perguntas frequentes que costuma acontecer no nosso serviço de assistência, é qual é o programa que eu vou usar para fazer o meu projeto. E isto vai depender muito das necessidades que tem para o projeto e um dos principais objetivos deste webinar não só é dar algumas dicas destes pontos que eu tenho aqui levantados, mas também fazer um enquadramento para, na hora de decidirem qual é o programa que vão ter que escolher para fazer o vosso projeto, escolherem o que depois vai ao encontro do que necessitem. Depois de feito esse enquadramento, vou começar então no programa clássico a explicar como é que se pode forçar ou não forçar a pressão da entrada na rede. Vou depois simular o erro que é muito comum que os utilizadores não conseguem por vezes descobrir, e algumas técnicas para descobrirem, que a instalação introduzida não é ramificada e que se fecha num circuito. Depois vou explicar como é que eu consigo atribuir um material ao tramo vertical aos aparelhos, portanto nos nós dos aparelhos. Depois, no ponto número 5, definir a ventilação primária em tubos de queda, de forma que eles não fiquem desligados. E, por final, aqui no programa de redes clássico, definir a altura da lâmina líquida das caleiras, de extrema importância para o cálculo dos tubos de queda. Passando depois para o CIPCAD-MEP, o ponto número 7, como é que se introduz? Isso é simples, mas a necessidade de introduzir uma válvula de seccionamento individual, muitas das vezes associada a uma mensagem que não foi definida a unidade de utilização. Ponto número 8, definir a série de um determinado material para os coletores da rede de saneamento horizontal. Definir a inclinação dos coletores no CIPCAD-MEP. Vamos ver que não é possível a edição, mas existem alguns truques e técnicas que podemos ajustar as inclinações. Ainda no MEP, no ponto número 10, dividir e unir caleiras para definição de pendentes. E por fim, no ponto número 11 no MEP, exportar, mostrar como é que se exporta para a plataforma BIM Server Center, modelos que eu já tenha feito no CIPCAD-MEP, que foi uma novidade da versão 2020. Passando depois para os novos programas CIPE Plumbing. Vamos começar com o CIPE Plumbing Water Systems, em que, portanto, aqui estes programas baseiam-se muito na criação dos próprios critérios de projeto que o projetista quer. Então vou explicar como é que se definem opções gerais e as definições da exportação dos critérios e níveis de conforto. Explicar como é que se cria um nível de conforto, neste caso acumulado ou bruto. A forma de aceder rapidamente às opções gerais pelas barras de ferramentas e como é que eu ativo a vista do fluxo da água. No ponto número 15, consultar a análise gráfica de resultados em ecrã. Isto tanto dá no CIPE Plumbing Water Systems como no Sanitary Systems. E depois, passando mais precisamente para o Sanitary Systems, no ponto 16, a questão de definir a entrada e saída de tubagens nas caixas de visita e o próprio dimensionamento das caixas de visita. No final, ainda no ponto número 17, portanto, como é que eu ordeno os tubos para que saiam nos desenhos, com a ordenação correta nos desenhos do programa
Sanitary Systems e, por fim, no ponto número 18, explicar um separador novo que surgiu na versão 2020.E, o separador orçamento, e como é que eu tiro medições a partir desse separador orçamento. Vamos começar então pelo ponto número 1, que era o enquadramento, e dizer que foi a partir da versão 2018 que o software SIP passou a disponibilizar estes novos programas integrados num fluxo de trabalho OpenVIM. Nós já temos vindo a falar deste fluxo de trabalho. Eu depois vou mostrar na nossa página onde vocês podem encontrar informação sobre este fluxo de trabalho. E então, nestas áreas de hidráulicas que hoje estamos aqui a falar, destacaram-se os programas CP Plumbing, Water Systems e Sanitary Systems. Quem já possuía licença de utilização dos programas Redes de Águas Residuais Pluviais Clássico e o SIP CAD-MEP passou a ter disponível também a utilização destes programas. Ou seja, quem tem um, tem todos. Portanto, aqui depois é aquela questão inicial que eu referi, é qual é o que eu vou escolher para eu fazer o meu projeto. São programas que estão disponíveis no menu geral do SIP e na Store. Mas há que fazer aqui uma distinção, que é, no menu geral do SIP temos o SIP CAD-MEP e temos os CP Plumbing. O Redes de Águas Residuais e Pluviais Clássico foi um programa que até a versão 2020C esteve no menu geral, mas atualmente, quem instala, por exemplo, a versão 2020E, que é a última que temos disponível, o programa não se encontra no menu geral. Ou seja, tem uma instalação independente e ficam com um ícone próprio para entrar só para esse programa. Eu já vou mostrar na página onde é que se encontram estes programas e como é que se faz a descarga. Então, vou então aqui à nossa página web, portanto, em topinformatica.pt, tudo que seja relativamente a downloads, nós vimos aqui ao suporte à área técnica e vimos aqui aos downloads. Download, versão, ver mais, e temos sempre a versão do menu geral e a versão, então, neste caso, do programa Redes de Águas Residuais e Pluviais Clássico. Ou seja, o menu geral é instalado, fica com um ícone onde tem acesso então ao SIP CAD-MEP e ao Sanitary Systems e ao Water Systems, e instalando o programa de redes clássico ficam com um ícone próprio no ambiente de trabalho só para este programa. Se porventura descarregarem o programa, os programas CP Plumbing da Store, que eles também estão disponíveis na Store do BIM Server Center, vocês só precisam procurar aqui por palavra, por exemplo, por CP Plumbing, vão aparecer vários programas relacionados com CP Plumbing e cá está, encontram aqui CP Plumbing Sanitary Systems e Water Systems. E se o instalarem, ficam também com um ícone próprio no vosso ambiente de trabalho para trabalharem com o programa. Só uma nota importante que é, se já possuem a licença e porventura descarreguem daqui o programa, há um pormenor importante que têm que fazer para terem acesso ao programa, que é, na vossa licença do menu geral, guardarem a minha licença em BIM Server Center. Ao clicarem neste botãozinho, o que o programa faz é guarda a licença no BIM Server Center. Isto vai permitir que depois, na vossa conta no BIM Server, aqui, quando forem a módulos e licenças, já vai aparecer, então, neste caso, é esta a licença que eu tenho, e vos dará a programas que estão no BIM Server e que vocês têm licença. Voltando aqui à apresentação. Este quadro de síntese é de extrema importância. Eu filo no intuito de esclarecer então estas dúvidas iniciais da escolha do programa que eu vou fazer para a criação do meu projeto, em que do lado esquerdo nós temos a funcionalidade, algumas funcionalidades que eu achei que são as mais importantes, e do lado direito aqui então nas colunas o programa. Portanto, o clássico, o SIP CAD-MEP, o CP Plumbing, o Sanitary Systems e o Water Systems. Não vamos portanto, falar muito dele, mas só para
quem olhar à primeira vista para este quadro, conseguimos perceber que os novos programas, portanto, são estas duas colunas que se encontram aqui à direita, praticamente cobrem todas as funcionalidades, todas ou quase todas, que os anteriores tinham. Vou destacar aqui duas, por exemplo. A primeira é que é a modificação das opções de cálculo de dimensionamento. O clássico tem algumas. O MAP está condicionado a 3 níveis de conforto, 3 níveis de conforto pré-definidos com não só os caudais como pressões e velocidades, mas já os novos, e vamos ver que eu costumo dizer que o projetista aqui é um próprio programador. Ele programa os critérios que ele quiser. Outra que perguntam muito que é a edição de diâmetros. E aqui utilizadores que usam o MAP querem depois editar diâmetros e não conseguem. Portanto, só no clássico e nos novos. Questão de dimensões de caixas de visitas. Os novos estão, neste caso, o Sanitary Systems, porque no abastecimento de água não tem aplicabilidade. Tem essa vantagem que, neste caso, o MAP também dimensiona, mas não me permite editar. Ok. E o clássico é só um símbolo, portanto não me permite fazer nenhuma edição das caixas. E por aí afora. Portanto, mas aqui de salvaguardar e dizer, referir, acentuar novamente que os novos cobrem todas ou quase todas as funcionalidades que os anteriores tinham. Quanto à normalização, como veem aqui, estes programas, e eu vou mostrar mais à frente, possuem umas bandeirazinhas em que nós clicamos numa bandeira de um determinado país e ele importa umas configurações que nós fomos criando com a regulamentação de cada país. No entanto, essas normas são todas configuráveis. Pronto, e tem então o nosso decreto regulamentar, o 2395, que não podia deixar de estar. Posto isto, vamos começar então com os programas. E eu já tenho aqui o programa Redes de Águas Residuais Pluviais Clássico aberto. E vamos começar com aquele primeiro ponto do índice, depois de feito o enquadramento, portanto era o ponto número 2, forçar ou não forçar a pressão de entrada numa rede. Neste caso eu não tenho a pressão forçada na rede. Então quando eu mando a dimensionar uma rede, o programa vai-me dizer, neste ponto da entrada da rede, portanto eu vou só fazer rapidamente uma vista 3D, só para fazer o enquadramento, é uma rede com vários pisos, onde temos aqui o nó de entrada, uma coluna montante e depois vários pisos. O programa, então, quando eu mando a dimensionar, no final do dimensionamento mostra-me ali a pressão necessária. Neste caso estão a ver que eu preciso ali de 38,79 metros coluna d'água, preciso em função das opções que eu escolhi. Quer de pressão mínima em pontos de débito, pressão mínimas e pressão máximas. Portanto, mediante estes meus critérios, o programa necessita desta pressão. No entanto, eu quando crio uma obra nova, reparem, quando crio uma obra nova, há um ponto em que o programa, neste caso vou fazer o seguinte, não escolher o número de pisos, em que o programa pergunta-me o nível de conforto e se eu quero reforçar ou não a pressão da entrada. Se eu deixo estar isto, e muitas vezes é o que acontece em casos de assistência técnica, os utilizadores dizem que a rede não conseguem pôr a rede a cumprir porque vem com esta pressão forçada. Ok? Então, eu vou voltar à minha obra, vou cancelar, foi só para mostrar este passo inicial. Na minha obra, o que é que eu tenho que fazer? Vou às opções, peço desculpa, aos dados gerais, e tenho acesso aos mesmos dados que apareceram há um bocadinho. E se porventura, então, eu tiver a pressão forçada, claro que o programa precisava de 30 e tal, não é? Com 25, ele vai-me dizer, a determinada altura, que não se mencionaram corretamente todos os elementos da obra. Porquê? Ele não consegue chegar ao fim do cálculo. Então, fazemos aceitar. E aqui, ou tenho que mudar os meus critérios, ou tenho que depois partir para soluções de grupos de bombagem. E aí, poder colocar bombas, grupos de bombagem com depósito. Pronto. O importante é que depois escolhessem uma bomba com um ganho necessário. Eles colocariam, mediante o vosso projeto, e mandavam dimensionar novamente uma bomba que garantisse o caudal a bombar e a altura manométrica que
que ela teria que vencer, no fundo as perdas totais que ela tinha que vencer, e tinham que fornecer esse ganho, ir a um catálogo fabricante, escolher essa bomba e dizer qual era o ganho dessa bomba. Reparem, neste caso aqui, a bomba tem 15 metros por coluna de ganho, entra a 24,85 e sai a 39,85, portanto, e eu consigo pôr, neste caso, com um grupo de bombagem, a rede a cumprir. Passando para o ponto número 2 que tinha falado no índice, simular o erro, a instalação introduzida não é ramificada. Pronto, isto acontece muitas vezes na assistência, quando os utilizadores têm, por exemplo, um tramo de água quente ligado a um tramo de água fria. Eu vou unir, por exemplo, aqui este aparelho. Portanto, reparem, ele não indica que o erro está, ok? Este programa não indica que o erro está neste nó, mas indica-me no início, digamos que da entrada, neste caso do WC, na derivação anterior, este erro. Soluções para isto. Pronto. O programa, como não indica o nó, e podem ser vários, aqui temos que fazer o quê? Ir apagando a rede por setores. Fazemos uma cópia da obra e a solução é ir apagando a rede por setores. Uma coisa importante que é, esta rede, por exemplo, ao nível de pisos, repete-se. Como se repete? Então, de forma a evitar estes erros, e por exemplo, eu tenho aqui uma coluna central, a primeira coisa que eu fazia era editar a coluna, neste caso o ramal de distribuição, e aqui o grupo inicial é sempre o inferior e o final é o superior. Eu punha só a coluna, por exemplo, do piso 0 ao piso 1 e apagava os pisos de cima, de forma a que, se porventura houvesse aqui um erro, eu primeiro punha corretamente esta rede calcular e só depois é que a copiava, aqui no menu obra, copiar grupo, é que copiava para o piso de cima para não levar esses erros. Então depois começam a ser erros de acumulação e é mais difícil no final descobrir esse erro. Pronto, eu vou então a tubagens apagar e vou apagar aqui esta tubagem para não ter este erro. Passando para o ponto número 4, atribuir um material ao tramo vertical dos aparelhos. Portanto, eu vou criar só aqui então rapidamente uma obra nova, para vocês verem que o programa, e isto foi portanto, está desde sempre, não é? É assim, é uma dica para que vocês, e basicamente para estarem atentos. Quando eu crio uma obra nova, não vou introduzir máscaras, é só para explicar. Portanto, vou começar por introduzir uma tubagem, pode ser polietileno, introduzo uma tubagem e vou introduzir um consumo, pronto, sem ser de água quente, só de água fria, pode ser um lavatório. Pronto. E eu mandaria dimensionar e vocês acedem então às listagens e logo no início aparece então um quadro em que diz biblioteca de tubos, aparece portanto, a tubagem de cobre, mas também aparece então a tubagem de polietileno. E vocês dizem assim, bem, eu não introduzi a tubagem de cobre. Pronto. Como é que fazem para eliminar ou para corrigir esta situação? Há duas formas. A primeira coisa é, se a obra já está introduzida, que é o caso, eu tenho que ir à edição, editar o aparelho e, neste caso, mudar de cobre para polietileno. Fazia aceitar e automaticamente já ficava atribuído o material. Por outro lado, se for, claro, tinham mais nós verticais, não é? Nós de consumo ao aparelho. Então, uma forma prática é vir aqui ao menu obra, ver, e atribuir e ativar esta opçãozinha símbolo tramo vertical, nós. Então, o que o programa faz é mete em todos os tramos de ligação aos nós dos aparelhos uma linhazinha para o lado. Isto permite-me o quê? Se eu quiser copiar, e é isso que eu vou fazer agora, aqui no menu tubagens, copiar, então clico nesta tubagem e digo, olha, vou copiar o quê? Só os dados da tubagem. Vou copiar os dados desta tubagem para que outros nós. Então, ou em forma de janela, ou individualmente, neste caso, um só nozinho, estão a ver? É mais fácil de selecionar. Então, clico no botão do lado esquerdo e depois o botão do lado direito para validarem e rapidamente, então, se formos às listagens,
eu já não tenho aqui o material cobre, só tenho polietileno. Pronto. Numa fase inicial, se vocês quiserem iniciar a obra para que isto vos não aconteça, podem introduzir primeiro os consumos e só depois a tubagem, o que pode não ser prático. Ou então, numa fase inicial, vir aqui ao menu tubagens, nova simples, e apagarem todas estas tubagens que estão aqui, clicarem nesta folhinha e deixarem só uma. Portanto, o que o programa faz é mede sempre a primeira, no tramo vertical dos aparelhos, a primeira que está na listagem. Então, se as eliminarem, ficam só com uma, não correm esse risco. E depois, se precisarem então de outro material, adicionam. E para o adicionar, tanto podem fazer a importação inicial, neste caso já existe, não é? A importação de dados pré-definidos e escolhem aqui. Portanto, eu vou marcar, por exemplo, todos. Os que já existem vai substituir. Ok? E reparem, já aparecem aqui, por exemplo, PPR PN20 que não aparecia. Podem sempre voltar a fazer esta importação, mesmo que os apaguem aqui com esta folhinha da entrada da biblioteca. Passando agora ao ponto número 4, definir tubos de queda com ventilação primária. Então temos que vir aqui para o separador residuais. Portanto, a referir que ainda estamos no programa Redes Clássico, ok? Eu vou voltar aqui nos meus arquivos recentes à obra onde estava, a obra que eu tinha aqui preparada. E passamos então agora sim para o separador residuais. Portanto, vou só fazer aqui rapidamente uma vista 3D. Vocês verem? Pronto. O que é que temos aqui? Temos uma rede de tubos de queda em que tem aqui um prolongamento desde o ponto onde ligam aos ramais, um ponto de ligação, ou seja, um prolongamento do tubo X distância. E essa X distância é que eu vou mostrar onde é que se define. Pronto. É precisamente nos tubos de queda, quando editam, vou editar aqui o D1, tem aqui esta opção que dizem qual é o prolongamento do tubo acima do último nó que ligam a um determinado ramal. Portanto, neste caso, tem aqui o ramal que liga para uma bacia de retrete. Eu vou prolongá-lo, vamos só para verem depois no 3D a diferença, 2 metros. E faço aceitar. E então, estão a ver? Acima do nó de ligação ao ramal, eu tenho 2 metros. Isto é de extrema importância porque alguns dos erros que nos chegam relativamente a este programa é que os utilizadores dizem: bem, mas o meu tubo de queda vai até a cobertura. Tudo bem. E então selecionam aqui cobertura, mas depois o tubo de queda fica desligado. Ou seja, nós só temos que dizer qual é o piso final até onde o tubo de queda faz ligações a ramais. Posto isto, o resto do prolongamento é dado aqui neste campo. Passando agora para o ponto número 6, definir a altura da lâmina líquida nas caleiras. E agora vamos para o separador pluviais. E no separador pluviais, eu vou, por exemplo, para a cobertura inferior, que é onde eu tenho, então, aqui, e vou fazer uma vista 3D. Portanto, isto são obras de exemplo que nós temos. Então, temos uma cobertura superior, que depois temos aqui na parte inferior mais uma cobertura dividida em 3 águas e que vai aqui para este tubo de queda. Vamos nos concentrar aqui neste tubo de queda. Portanto, é este tubo de queda aqui. Portanto, eu vou só dimensionar para ver qual é o diâmetro que eu tenho neste tubo de queda. Eu neste tubo de queda estou a ter um diâmetro de 125. O parâmetro que condiciona o diâmetro do tubo de queda aqui nas pluviais é então a altura da lâmina líquida que eu escolho para o dimensionamento das minhas caleiras. E, por consequência, é de extrema importância para o cálculo depois do tubo de queda. Então aqui no menu obra, nas opções, temos então aqui a altura da lâmina de água para o cálculo dos tubos de queda. Imaginem que eu digo, não, eu vou admitir que a minha caleira
pode ter um bocadinho mais de altura da lâmina líquida d'água. Então escolho 40 mm. Reparem só, se eu mandar dimensionar, portanto, a diferença do tubo de queda. Portanto, continua tudo a cumprir, diante dos meus critérios, mas já tenho um tubo de PVC de 75. Ainda relativamente aqui à altura da lâmina líquida da caleira, e até fazendo uma chamada aqui ao nosso site da Top Informática, é sempre bom relembrar que nós temos perguntas e respostas frequentes com detalhe de explicação. Inclusive aqui neste caso até com cálculo. Então, no suporte à área técnica, nas FAQs, portanto, de acesso livre, e neste caso no programa Redes de Águas Residuais Pluviais Clássico, ver mais. Em relação a este caso que eu estava aqui a falar, tenho aqui, por exemplo, esta FAQ com simulações. Simulações quer por altura da lâmina fixa, quer por altura da lâmina máxima e valores e depois análise desses mesmos valores e no final uma conclusão que explica então a utilização destas duas funções. Aqui é mais para depois, se vocês quiserem vir consultar e aprofundar esta análise, até porque também, se quiserem olhar um bocadinho para o cálculo, tenho aqui um cálculo, como é que se calcula a altura da lâmina líquida das caleiras e a formulação e até depois a explicação e a conclusão final e de extrema importância a verificação do artigo 227 do nosso regulamento. Passando agora para o programa SIPCAV-MAP e para o ponto número 7. Portanto, definir a unidade de utilização, ou seja, a introdução da válvula de seccionamento individual. Eu vou aqui para o programa SIPCAV-MAP. É uma moradia que também faz parte dos nossos exemplos de acesso a quem tem o programa. Portanto, são exemplos úteis que vocês podem consultar a qualquer momento. Portanto, temos aqui relativamente ao abastecimento de água, uma pré-instalação de contador, um depósito de água, um grupo de bombagem e temos então aqui a válvula de seccionamento individual. Portanto, é uma válvula que tem que ser colocada obrigatoriamente no SIPCAV-MAP. Se eu não colocar esta válvula, que é esta válvula que está aqui, reparem, eu vou apagar esta válvula, ok, assim, e vou mandar dimensionar, calcular. Surge então a tal mensagem, podem ver aqui no símbolo em baixo, não se introduziu nenhuma habitação, reveja as unidades de utilização. Isto é muito comum aqui no SIPCAV-MAP. Quando isto acontece, o que é que falta? Falta a válvula de seccionamento individual, que é introduzida então aqui no abastecimento, válvula de seccionamento individual. Ok. Ponto número 8. Aqui no SIPCAV-MAP, mas relativamente à parte das residuais. Relativamente, eu vou mandar só calcular para ver que diâmetros é que estou a ter aqui nos coletores. Eu estou a ter aqui, pronto, ok, tudo bem, coletores de 110. Mas uma das perguntas frequentes é porque é que eu tenho coletores de 160 milímetros. Então isto tem tudo a ver com uma opção que vem selecionada no programa e por isso é que algumas vêm por defeito, o utilizador deve as rever sempre, não é? Aqui no menu obra, seleção de materiais e equipamentos. Aqui no SIPCAV-MAP, digamos que tudo que seja opções baseia-se, além nos dados gerais, não é? Que tem a ver com os níveis de conforto, mas depois tudo que tem a ver com materiais e critérios de seleção é no menu obra, seleção de materiais e equipamentos. Onde, pronto, rapidamente também aqui na barra de ferramentas tenho acesso. Então aqui teria que ir ao programa, aqui à parte do acondicionamento do terreno, estamos a falar de coletores, rede de saneamento horizontal, coletores, neste caso, coletores enterrados, e eu tenho agora, não é? Eu tenho a rigidez anelar de 4 kN por metro quadrado. Caso eu coloque, que é a opção que vem por defeito, a série SN2, e é esse o caso, maior da parte das vezes que acontece, quando nos consultam na assistência, é então que os coletores que eu vou obter têm um diâmetro de 160. E como
vocês viram, eu não consigo editar coletores, não é? Portanto, não conseguindo editar coletores, isto tem tudo a ver com as opções de seleção de materiais e equipamentos. E vocês perguntam, bem, mas como é que eu sei onde é que o programa vai buscar isto? O CIPCAD Map está ligado ao gerador de preços, ou seja, tem a vantagem de eu poder ter um orçamento direto, mas a ligação ao gerador de preços, eu, para consultar os materiais que o programa usa, tenho que, no menu geral, de consulta livre também, abrir na parte da gestão o gerador de preços. Eu já o tenho aqui aberto e já tenho em preços compostos no capítulo A, mais precisamente no ASC, nos coletores, eu tenho então aqui onde é que o programa CIPCAD Map vem buscar esta informação. E reparem que a série SN2 começa em 160. Portanto, se começa em 160, portanto, isto de acordo com as especificações que estão aqui, não é? Ele só me vai colocar 160 como mínimo. Então, já a série SN4 começa com 110. Passando para o ponto número 10. Definir e unir caleiras para definição. Aliás, o ponto número 9, que era definir a inclinação de coletores. Bom, isto é muito simples e, como viram, eu não consigo editar coletores. Mas já há situações em que, por exemplo, aqui, estão a ver, eu estou a ter uma inclinação de 26.2. Há um pequeno truque que é quebrar o coletor. Então, introduzir ali um nó. Então, como é que eu faço? Vou à instalação, cortar e ligeiramente antes, e até posso ativar a opção da distância que eu quero à caixa. Vamos imaginar que é 0.1. Fazer do género de uma queda guiada, não é? Tentando cumprir o 10 φ, 10 vezes o diâmetro. Então, se eu for calcular agora a minha obra, reparem, já tenho aqui na maior parte do troço os 2%, portanto, dentro dos limites regulamentares. Passando então agora para o ponto número 10. Definir e unir caleiras para definição de pendentes. Portanto, nesta mesma obra eu vou aqui neste caso, a uma zona do terraço e reparem que eu tenho aqui uma caleira em que já tem ligeiramente, nota-se aqui, uma pendente para um lado e outra pendente para o outro. O problema é que se eu não definir esta pendente, o programa não consegue detectar para que lado é que tem que ir o escoamento das águas. Não é? Então, o comando unir, portanto, e neste caso eu vou unir para simular o erro, não é? E é o que acontece. Eu quando faço o unir, o programa dá-me tal mensagem, não é possível calcular o sentido da pendente. Então, o que se faz é precisamente cortar. Eu vou cortar e se quiser ir buscar o ponto médio, vou desativar agora as cotas, tenho que ter aqui na referência a objetos o midpoint ativado, aqui o ponto médio, então o próprio programa, neste caso, calha precisamente ali, estão a ver o triângulozinho, divido ali, portanto, e ficará, e o programa assim já conseguirá determinar a pendente, porque neste caso tenho um tubo de queda de um lado e tenho um outro tubo de queda do outro. Ponto número 11. A exportação do modelo para a plataforma BIMServer.center, desde o CIPCAD Map. Foi uma novidade da versão 2020 a exportar modelos, não só aqui da parte das águas residuais fluviais, mas, portanto, de todas estas especialidades que se fazem parte aqui do CIPCAD Map, a exportá-las para a plataforma BIM Server Center. Então, como é que eu faço? Venho aqui ao modelo BIM, a exportação em formato IFC. Eu posso exportá-lo diretamente num ficheiro para uma pasta do meu computador, mas neste caso o objetivo é explicar para o BIM Server. Então, para o BIM Server, eu neste caso vou desativar aqui os elementos, porque eu não tenho as lajes, não tenho paredes, quero só a instalação. Vou criar, neste caso, um projeto ou adicionar um projeto que já tenha feito. Portanto, imaginemos que eu vou criar aqui um projeto, vou-lhe chamar webinar, por exemplo, 22, o tipo de projeto outros, opções de visibilidade não visível,
pedidos de colaboração, neste caso fechado. Okay? Tenho aqui o meu projeto criado, vou-lhe dar um nome, vou-lhe chamar IRC redes e vou exportar então só a instalação. Faço aceitar. É importante que tenham o sincronizador ligado, portanto, que é desta forma que o programa vai fazer o upload para a plataforma beamserver.center. Portanto, depois, na própria plataforma beamserver.center, na parte dos vossos projetos, já estão a ver? Já está aqui criado o projeto do webinar de hoje e depois é só, portanto, aguardar que o ficheiro suba. Portanto, neste caso vamos confirmar só se já subiu. Já aqui está. Portanto, o ficheiro deve ser das redes. Tanto podemos ver numa vista, digamos, inicial. Não é? Cá está. Portanto, ele está aqui a aparecer o meu ficheiro das redes. Claro que eu agora poderia convidar e trabalhar com o tal fluxo de trabalho OpenBeam com a minha equipa de projeto. Portanto, isto depois aconselho-vos a ver. Temos muito vindo a falar do fluxo de trabalho OpenBeam. Mas aqui o objetivo foi explicar que os modelos do MAP também vão e através desta opção também é possível integrá-los neste fluxo de trabalho OpenBeam. Ponto número 12. E agora passando para o programa CP Plumbing Water Systems. Eu já tenho aqui uma obra também. Portanto, é uma obra em que nós vemos aqui no canto inferior esquerdo uma obra exemplo que nós usamos nos nossos manuais, que vocês podem consultar, com a introdução do início ao fim desta mesma rede. Vou só fazer aqui uma vista 3D para que percebam e vejam como é que esta rede está construída. Depois tem aqui opções de visibilidade que podem ativar ou desativar. Vamos ver. De referir que tem aqui também aparelhos sanitários que foram introduzidos com a aplicação CP Plumbing Water Equipment. E vou então fechar aqui a vista 3D. Ponto número 12. Definir as opções gerais e a sua exportação. Nestes programas, eu quando crio uma obra nova, eu vou guardar que sim, só para verem a sequência, mas não vou importar nenhum modelo BIM, é só para que vejam as tais bandeirinhas que vêm pré-definidas. Nas opções gerais, no globo, tenho então as tais bandeirinhas. Ao eu clicar na opção, neste caso do crédito regulamentar 2395, ao fazer aceitar, o programa preenche-me todas estas opções gerais, desde desenho e cálculo, desde seleção de materiais e equipamentos, até opções de dimensionamento e verificação. A importância disto. A importância é que aqui eu costumo dizer que é o cérebro do dimensionamento, ou seja, as opções que estão aqui criadas são as que vão ditar o meu dimensionamento. E relativamente a níveis de conforto, portanto, nesta bandeirazinha, o programa já traz níveis de conforto que o regulamento preconiza, portanto, nível de conforto mínimo, médio e elevado, relativamente às curvas de caudais de simultaneidade que temos no nosso regulamento. No entanto, eu posso criar os meus níveis de conforto. Então, numa fase portanto, inicial, ou quando eu cliquei aqui na bandeirazinha, eu também criei e tenho aqui criado outros níveis de conforto. Mas níveis de conforto que eu chamo na mesma mínimo, médio e elevado e simultaneidade mínimo, médio e elevado. Aqui só trabalhamos com caudais, níveis de conforto relacionados com caudais. Aliás, ao contrário, peço desculpa. Aqui a simultaneidade só relativamente a caudais e nestes três, caudais, pressões e velocidades.
vamos ver, por exemplo, o nível de conforto elevado. Mas antes disso, antes de mostrarmos aqui o nível de conforto elevado e os dados que tem, importa mostrar qual é o nível de conforto que, por defeito, quando eu clico na bandeira de Portugal, ele traz, por exemplo, para o ramal de alimentação. Para o ramal de alimentação, o que é que o programa traz? Traz como velocidade mínima 0,5 e como velocidade máxima 2. E como simultaneidade, o nível de conforto médio. Tudo bem. Mas vamos imaginar que em vez de eu estar aqui um a modificar estes parâmetros, o que é que nós fizemos para possibilitar aos utilizadores de uma forma rápida atribuir um nível de conforto? E agora vou voltar à minha obra. Posso aceder àquelas entradas de níveis que eu criei. Então, essas entradas que eu criei aqui nas verificações que eu criei com determinados critérios, vamos imaginar nível de conforto elevado. Eu disse que o nível de conforto elevado cria pressões de 15, pressões de 30 máximas. Ao nível da tubagem horizontal, cria estes critérios de velocidades. E ao nível de simultaneidade, cria o nível de conforto elevado. E agora, de uma forma rápida, reparem como é que eu atribuo a esta obra um nível de conforto diferente do que está naquelas tubagens. Então, venho aqui a esta opção, opções de dimensionamento, e aparecem os níveis de conforto que eu tenho criados. Vou dizer, olha, eu quero atribuir então um nível de conforto elevado. Então, ele vai-me atribuir aos consumos uma pressão mínima de 15 e uma máxima de 30. E por aí afora, aqueles critérios que vimos há um bocadinho. Ainda assim, eu posso filtrar e selecionar dentro de todos os que eu tenho para a minha obra, só os que quero, digamos que, afetar. Eu vou afetar todos, vou fazer aceitar e o programa vai-me dizer os valores estabelecidos serão atribuídos em opções de dimensionamento e verificação a realizar. Deseja continuar? Vou dizer que sim. Então, reparem, se eu for agora às opções gerais e aceder aqui, por exemplo, ao ramal de alimentação, de água fria, reparem, tenho na mesma o 0,5, mas já não tenho 2 de velocidade máxima, já só tenho 1. E na simultaneidade, já tenho um nível de conforto elevado. Ou seja, de uma forma rápida, a toda a obra, em vez de ir a cada uma das entradas que eu tenho aqui, consigo afetar o nível de conforto. Se eu quiser, depois de configurar os meus dados, exportá-los para utilizar numa futura obra, pois muito bem. Venho aqui a esta opção, exporto, digo por onde é que eu quero, neste caso para uma pasta no meu ambiente de trabalho, que eu estou a dizer configurações minhas, vou-lhe chamar, neste caso, webinar. Ok, webinar, faço aceitar. O programa pergunta se desejo marcar estes valores para todas as novas obras que eu criei. Neste caso eu vou dizer que não. Exportação finalizada. Então, quando eu criar uma obra nova, neste caso não vou importar para não demorar. Acedendo às opções gerais, basta clicar neste botãozinho e faço. Neste caso, como estão a ver, está tudo vazio. Não é? Vamos só aqui às tubagens, está vazio. Ou clicava na bandeirinha, como já viram, ou, já tendo as minhas configurações em biblioteca, posso importar e ir buscar através do ficheiro. Se desejo marcar novamente, eu digo que não, para todas as obras. Claro que se responderem sim a esta pergunta, a próxima obra que criarem nova já vem por defeito com as opções que vocês pediram para a vossa biblioteca. Reparem, pronto, cá estão as opções. Ok? Avançando para o ponto número 13, criando um nível de conforto acumulado. Voltando aqui à minha obra, um nível de conforto bruto, não é? Total. Portanto, voltando à obra que eu tinha aqui, vou às minhas opções gerais e vou, por exemplo, para um ramal de alimentação,
neste caso de água fria, vou duplicá-lo, vou copiar e vou-lhe chamar um ramal, vou-lhe chamar bruto, mesmo assim. E agora eu queria selecionar a simultaneidade para este ramal de alimentação e não tenho aqui o nível de conforto bruto. Isto pode acontecer, por exemplo, numa zona de balneares que vocês querem todos os chuveiros em utilização permanente. Então, o que eu vou fazer, neste caso eu vou cancelar, vou só fazer aceitar para ficar aqui com o ramal criado. Eu tenho que, nas opções gerais, vir aqui a este botãozinho e criar eu o meu nível de conforto bruto. Vou-lhe chamar mesmo bruto ou acumulado, o que quiserem. Vou fazer mais. Posso definir um caudal total, um caudal mínimo, mas aqui o que interessa é que eu defina uma curva em que para um valor mais baixo, que não pode ser 0, eu terei 0.1 e depois vamos imaginar um valor mais alto, por exemplo, para 100. 100, ou seja, todos os valores nesta linha vão ser os acumulados, não é? Portanto, é uma linha de nível de conforto, o caudal bruto é igual ao caudal calculado, sem aplicação de simultaneidade. Então, fazendo isto, tenho um nível criado, vou às minhas opções gerais, tenho aqui o meu ramal de alimentação e então já posso dizer que na simultaneidade quero o nível de conforto aqui bruto. Então, posto isto, eu vou só também já agora impor um material para este tubo, vou-lhe chamar, vou-lhe dizer que é em polietileno, em polipropileno, PPR-PN20. E então, se repararem, eu vou introduzir, eu vou só consultar aqui uma boca de rega, por exemplo, que tem um caudal de 0,3, só para depois analisarmos os resultados que o programa vai. Então, quando eu for introduzir uma tubagem horizontal, aliás, vou primeiro introduzir o consumo, uma boca de rega de 15, boca de rega de 15 e outra boca de rega de 15, 3, chega, é suficiente. Para a tubagem horizontal, já tenho aqui o meu ramal de alimentação bruto, faço aceitar e vou então unir, vamos imaginar que era uma zona de chuveiros em que eu queria dimensionar este tubo aqui com um nível de conforto diferente do que eu tenho para a minha rede geral. Então, ao eu fazer dimensionar, reparem, o programa, claro que este tramo aqui, reparem, qual é o valor que tem? 0,9, portanto 0,3 vezes 3. Este segundo tramo aqui já terá 0,6. Portanto, são os dois seguintes. E por último, este já só terá 0,3. Portanto, rapidamente, para o nível de conforto da obra, claro que agora tenho coisas aqui que não estão a cumprir, porque eu há bocado atribuí um nível de conforto elevado. Não é? Se escolher, por exemplo, o nível de conforto médio, tem outras especificações e eu mandar dimensionar rapidamente para a minha obra toda, tenho um nível de conforto médio, mas para esta zona aqui tenho o acumulado. Ponto número 14. Aceder rapidamente às opções gerais pela barra de ferramentas e ver a vista 3D do fluxo de água. Se repararem, estou sempre a aceder às opções gerais, mas o programa tem aqui uns atalhos. Portanto, por exemplo, às tubagens, eu tenho ido pelas opções gerais, mas se eu clicar aqui, rapidamente tenho acesso aos mesmos quadros. Estão a ver? O ramal de alimentação de água fria que temos estado a falar com as opções. Por outro lado, na vista 3D, quando eu faço uma vista 3D, no caso do Sanitary Systems, a parte da animação vem ativada, na parte das águas não vem. Porquê? É esta opção aqui da vista 3D, tem que tirar aqui o unifilar. Vamos ver? Tirando aqui o unifilar, se eu fizer agora aqui uma vista 3D, já aparece aqui o play, em que eu vou clicar e vou só até desativar para vocês verem que o programa, peço desculpa, mostra então o tal fluxo. Conseguem ver o fluxo. Depois tem aqui outras situações, outros bonequinhos que podem
digamos que subir, descer, cortar a rede, estão a ver? Pronto, muita opção de visualização. Ponto número 15. Consultar a análise gráfica de resultados. São estes botõezinhos aqui. Portanto, são muito úteis porque eu, ao ativar esta opção, análise gráfica de resultados, tenho vários parâmetros que eu posso consultar a análise gráfica. Portanto, vamos imaginar, por exemplo, a velocidade. Rapidamente, em ecrã, eu consigo ter a noção de quais são os tramos que têm mais velocidade. E se quiser atuar em algum deles, posso atuar. Não só em ecrã, mas também, eu vou só aumentar um bocadinho aqui a vista 3D do lado esquerdo. Aqui, só preciso de fazer redesenhar. E vou tirar a visibilidade, já agora. Mas também, através de cores, em vez de estarem a consultar e verem qual é a velocidade em cada um dos tramos, não é? Através de um diagrama de cores, podem ter a noção, neste caso, de onde temos mais velocidades e até atuar, se quisermos reduzir as velocidades. Depois, podem balizar, entre aspas, os limites que querem de velocidade que sejam assinalados. Por exemplo, entre o limite, neste caso, 0,5 e 4, porque estão dentro do regulamento. Mas imaginemos que eu queria só entre 2 e 2,3. Ou entre 1 e 2. Tinha aqui os valores e o programa indicaria-me só as cores desse intervalo. Passando agora ao programa CIPE Plumbing Sanitary Systems. Vou passar aqui então para o programa CIPE Plumbing Sanitary Systems. O funcionamento é de todo igual ao Water Systems, portanto é um ambiente de trabalho semelhante. E vamos começar pelo ponto então número 16, que é definir dimensão e a cota de entrada das tubagens em caixas de visita. Portanto, as caixas de visita, se repararem, se for aqui ao botão edição, editar, eu vou editar, pode ser aqui esta caixa de residuais. Eu quando introduzo uma caixa, por defeito, ela vem com 0,5 por 0,5, mas a profundidade é automaticamente dimensionada. O que não é dimensionado é, digamos que a dimensão em planta, mas o programa indica-me aqui. Então, se eu de uma forma geral não me preocupar e introduzir todas as caixas 0,5 por 0,5, mando dimensionar, o programa dimensiona uma profundidade da caixa, mas não dimensiona o comprimento nem a largura. Então o que eu tenho que ir fazer aqui depois é editar a própria caixa e dizer, não, esta caixa tem que ter, para esta profundidade, tem que ter pelo menos 0,643. Então eu aqui posso fixar, olha, vou arredondar em múltiplo de 5. E vou dizer que esta caixa tem 0,65 por 0,65. Então faço aceitar. Claro que estes critérios estão definidos aqui, não é? Nas caixas. Neste caso era uma caixa de passagem. Estão definidos aqui nos comprimentos mínimos. Ou seja, para cada profundidade, qual é o comprimento que ela tem que obedecer. Relativamente aos coletores. Vamos, por exemplo, aqui para a parte desta caixa que é designada como caixa no extremo inferior do tubo de queda, que liga a este pequeno coletor. Estas caixas, definidas como no extremo inferior do tubo de queda, estão pré-definidas como uma dimensão. Ou seja, estão, neste caso é de pluviais, é de baixo, estão definidas como uma altura de 0,4. Então, esta primeira caixa vai ter forçosamente uma altura sempre de 0,4 e as seguintes são caixas de passagem. A profundidade é automaticamente calculada. Relativamente à entrada do coletor nas caixas, eu posso dizer que todos os coletores ou tramos que liguem a esta caixa, desde a sua base, que liguem até uma determinada altura. E, neste caso, se eu definisse aqui 0, todos os coletores, que neste caso é o que já acontece, ligam à cota 0. Vamos imaginar que agora, em vez de ser a cota 0, vou dizer que é a cota 0,3. Imaginar, só confirmar que é de pluviais,
e vou desbloquear aqui a entrada da entrada da caixa neste coletor. Ok? Estamos a falar desta caixinha aqui. Eu vou só aumentar um bocadinho para verem. E vou dimensionar. E vou redesenhar. Reparem, a caixa veio cá para cima, a ligação à caixa. Porquê? Porque eu impus nas minhas opções gerais, ou acedendo ali na barra de acesso rápido, na minha caixa, neste caso de pluviais, eu ativei a opção 03. Pronto, se colocasse o valor 0, ela iria rapidamente dimensionar, rapidamente iria ligar, estão a ver, pela base da caixa. Se eu não trabalhar com esta opção, acedo ali novamente. Se eu não trabalhar com esta opção, o que é que o programa vai fazer? Vai fazer uma inclinação, vai tentar calcular uma inclinação e vai meter, neste caso assim. Se eu individualmente, sem forçar aquela opção, quiser ir buscar e dizer que ele liga na base da caixa, tenho outra opção, que é vir aqui à edição, editar, edito aqui o meu tubo e através desta opçãozinha posso impor logo uma inclinação que eu quero e vir a este botãozinho e dizer, olha, qual é a minha cota final? Bem, a caixa tem 0,4 de profundidade, a cota final é menos 0,4. Então, automaticamente, o programa sabe que esta cota aqui tem que ser, em função desta inclinação, menos 0,396. Bloqueio. E então, se eu mandar mencionar, novamente, faço o redesenhar, ele liga na base da caixa, mas vai buscar automaticamente, em função da inclinação, a cota inicial. Outro ponto, e o penúltimo, ordenar os tubos de queda para a saída em desenhos. Se repararem, portanto, o programa portanto, tem aqui etiquetas que podem trabalhar com elas, não é? com as etiquetas, mostrar, ocultar, colocar linha de etiqueta ou não colocar, portanto, mover. Podem também editar a referência, ok? Que é a referência que depois vai sair em desenho. Tudo o que é relativamente a tubos, se bloquearem, isto é o tubo P6, de pluviais, P6, se não puserem nada, em função do que tem aqui nas opções de representação, ou seja, aqui em termos de simbologia, aliás, de etiqueta, o programa ordena automaticamente com a sigla que está aqui. Neste caso, eu forcei para a tubagem vertical de pluviais 1P. Aqui não há distinção vertical de pluvial e residual. Portanto, todos saem com D. No caso das pluviais, eu bloqueei a referência com 1P. No entanto, a ordem que depois sai em desenhos, que pode ser importante, não é, para uma leitura do desenho do projeto, reparem onde eu acedi. A um atalho aqui das tubagens. Este último separador, lista de tubagens verticais, vem já ordenada. Neste caso, por exemplo, o D1 e o D2 vem trocado. Vamos, por exemplo, trocar D1, D2, D3. Ok, agora, por exemplo, está certo. Não é? Eu faço aceitar. Se aceder então aos meus desenhos, vou mandar gerar, ok. Já os desenhos. O programa vai-me gerar uma vista preliminar dos desenhos, onde eu posso consultar, portanto, é esta tabelazinha ou é este que está aqui, portanto, é esta que eu quero mostrar. Reparem, a ordem que sai aqui. Se não colocarem a ordem, ele vai ordenar à sua maneira. E então é importante que eu veja aqui, neste caso eu mudei, estão a ver o D1 e o D2, e aqui é muito útil olhar para esta tabela e ver de que piso até que piso vai um determinado tubo de queda e rapidamente também vem o diâmetro que ele tem. Ponto número 18 e o último, o novo separador orçamento. Portanto, este separador, como veem, tanto existe aqui no CPAP Plumbing Sanitary Systems, como também existe no
o Water Systems. Portanto, e voltando, por exemplo, aqui ao Water Systems, houve uma mudança na versão 2020E, em que os utilizadores estavam habituados a vir aqui, não é, às listagens e ter estas medições. As medições agora não têm, reparem, está vazio. Isto, portanto, tem a ver com a evolução natural do software, em que vamos permitir que ele faça o orçamento. Já é possível, vamos ver o que é que ainda não contempla. Mas para obterem as medições, o que é que tem que fazer? Tem que ir então ao separador orçamento. Isto é relativamente novo, mas para terem as medições não é mais do que os parâmetros gerais definirem, será importante depois também para o orçamento. Mas neste caso nem era necessário definir parâmetros gerais. Um banco de preços, atualmente o banco de preços que está aqui é um banco de preços preparado para a Espanha, está bem? Nós vamos e estamos a trabalhar para criar aqui um banco de preços português. No entanto, o utilizador está já e pode fazer, ou editando o seu próprio banco de preços. Mas o importante é depois criar o tal mapeamento. E é isso que eu vou explicar aqui. O mapeamento em que eu, neste caso, vou apagar este webinar, que foi um teste que eu fiz anteriormente, e vou criá-lo. Portanto, quando vocês terminarem uma obra, a única coisa que tem é este suministro de água. Mas, como já sabem, é um ficheiro de mapeamento preparado para a Espanha. Para nós, só temos que fazer aqui no mais e criar um ficheiro vazio. Vou chamar webinar medições. Faço aceitar. E depois, o que eu vou fazer? Vou editá-lo. Vou editar aqui o ficheiro de mapeamento e criar um capítulo. Tenho que criar um capítulo nem que seja vazio, não é? Então vou fazer mais. O código vou-lhe chamar C. Portanto, e vou-lhe dar estes números. Convém, portanto, pode ser um qualquer, está bem? Eu só estou a colocar este porque neste momento é necessário colocar um determinado número de dígitos. Então coloquem pelo menos 6, está bem? E na referência vamos chamar medição. Criado aqui na estrutura de capítulos, o que eu tenho que fazer é só fazer aceitar, fechar a janela do ficheiro de mapeamentos e então aqui depois clicar no botão atualizar. Ao clicar aqui no botão do atualizar, o que é que o programa vai fazer? Pergunta-nos, deseja eliminar os dados do orçamento atual? Orçamento que ainda não existe, portanto não vai eliminar nada porque não existe ainda nada. Ou atualizar o orçamento atual. Portanto, também como não existe nada, não vai, é indiferente uma opção ou outra. E depois dizer qual é o ficheiro então de mapeamento. Neste caso, vou escolher o webinar de medições, que foi o que eu acabei de criar. E se quisesse então associar um banco de preços, que para já então só existe um preparado para a Espanha. E estamos a desenvolver um para ser aqui enquadrado juntamente também depois no sentido do desenvolvimento de um programa novo, só para ficar no ouvido, que é o Open Bin Quantities. Okay? Portanto, neste caso não quero o orçamento, quero só medições, faço aceitar e o que o programa vai fazer é, vai-me importar e ler todos os elementos que estão aqui. Eu agora vou dizer que não. Vou só aqui editar novamente a estrutura. Pronto, lá está a tal situação do número de dígitos. Ok, vou fazer aceitar. Aceitar novamente. Importação finalizada. E o programa importa-me então todos os elementos que estão aqui do meu lado direito são, portanto, pertencentes à obra, são importados para linhas do meu, neste caso não é um orçamento, está tudo a zero, mas é de medições. Vantagens disto. Reparem, se eu clicar, por exemplo, num termoacumulador aqui à direita, o programa indica-me aqui à esquerda
a linha correspondente e quantos tenho. Vamos, por exemplo, selecionar aqui uma válvula. Ao selecionar uma válvula, válvula seccionamento 32, eu tenho uma, que é esta aqui. Portanto, de um lado ou do outro, portanto, ramal de alimentação. Ao eu selecionar aqui, o programa seleciona também qual é o ramal deste lado. Portanto, isto é muito útil porque é prático eu saber o que é que estou a medir. Eu só dou aqui um clique, é? E o programa diz-me, neste caso há 4 válvulas destas, e é indicado logo aqui na linha. Posto isto, eu posso exportar um ficheiro em BC3, não vou exportar informação gráfica, vou exportar, por exemplo, para o ambiente de trabalho, vou-lhe chamar webinar, ok, faço aceitar. Este ficheiro BC3 pode ser importado no programa Arquimedes, mas o importante era ter acesso, e agora sim, à listagem de medições. Se eu aceder à impressora, à listagem de medições, portanto, eu já tenho aqui as minhas medições da minha obra. Mais tarde vamos poder então fazer, já o podemos fazer, o orçamento, mas é a tal questão de no mapeamento, no ficheiro de mapeamento, eu vou ter que depois fazer a tal atribuição de códigos dos elementos que eu vou ter de uma obra ou um banco de preços que eu vou ter do lado direito. Pronto, neste caso, o banco de preços que existe é espanhol, vocês podem criar o vosso e fazer a atribuição. Pronto. Mas nós vamos, claro, preparar um para depois estar aqui disponível para ser utilizado. Posto isto, só explicar então que aquele ficheiro BC3 no próprio Arquimedes pode ser importado. Então, se eu vier aqui ao menu arquivo e importar ficheiro BC3, vou selecionar onde é que está o meu ficheiro, está aqui o webinar, e também posso dar seguimento ao programa de medições de orçamentos no Arquimedes ou no Arquimedes e controle de obra. Estão a ver, também é importada toda aqui a informação e já sabem que têm acesso no próprio Arquimedes às listagens de orçamentos, medições, etc. Ok? Por aí afora. Vários formatos, se quiserem para Excel, etc. Se bem que dentro do, eu esqueci-me de referir, dentro do próprio programa, a própria listagem que está aqui de medições também é exportada para estes formatos. Okay? E posto isto, eu dou por finalizado então este webinar. Chegamos ao fim desta sessão. Existiam certamente mais casos para relatar, vai ficar para uma outra oportunidade. Não esquecer de dizer que, caso tenham alguma dúvida, podem sempre contactar os nossos serviços e temos aqui na nossa página, na Top Informática, os serviços da assistência técnica, portanto basta irem aqui ao suporte área técnica na assistência técnica, tem o número de telefone e tem também então qualquer dúvida que tenham, até que tenha ficado relativamente a este webinar, enviar para o suporte @topinformatica.pt. Este mesmo webinar ficará disponível, portanto, no sítio que temos aqui apropriado para a colocação dos webinars, que é aqui nesta parte da formação vídeos de webinars. Vão ser colocados aqui. Este de hoje estará brevemente aqui também disponível. Nós, e dizer que vamos continuar com este ciclo, podem consultar aqui na página. Eu vou só anunciar o próximo ciclo, que será, está aqui logo na notícia na home, o próximo, e desafios a se inscreverem, será no próximo dia 24, ok? Na sexta-feira, relativo ao programa CIP 3D, onde serão apresentados também casos práticos de situações relativos à consulta da assistência técnica e até algumas dicas que podem ser úteis.
E vou então dar por finalizado este webinar. Eu despeço-me agradecendo a vossa participação. Espero que vos tenha sido útil e que tenham gostado. A continuação do resto, uma boa tarde.